Há uma mudança que os estoicos consideravam a mais poderosa que um ser humano pode fazer. Uma mudança que não exige dinheiro, não exige permissão, não depende de nenhuma circunstância externa e que está completamente ao alcance de qualquer pessoa. Agora, hoje, independentemente de onde ela está. Não é mudar de emprego, não é mudar de cidade, não é mudar de relacionamento, não é mudar nada que está fora de você. É mudar a forma como você se relaciona com o que está dentro. O único lugar onde toda mudança real começa e onde a maioria das pessoas nunca olha com a atenção que esse lugar merece. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e ainda assim escrevia toda manhã sobre uma única coisa, o estado da sua própria mente, não sobre o império, sobre o interior, porque entendia que tudo que construía fora era um reflexo direto do que havia cultivado dentro. Sêneca perdeu tudo várias vezes, riqueza, posição, liberdade, e reconstruiu tudo várias vezes. Não porque tinha sorte, porque havia desenvolvido algo que nenhuma circunstância pode tirar de você. A clareza de quem sabe o que é e o que quer, independentemente do que está acontecendo ao redor. Epicteto nasceu escravo. Não escolheu o nome que recebeu, a cidade onde viveu, o dono que teve, nem a perna que foi quebrada como punição. E ainda assim tornou-se um dos pensadores mais procurados de Roma, porque enquanto o mundo controlava tudo ao seu redor, ele havia descoberto a única coisa que o mundo nunca podia controlar, a forma como ele escolhia se relacionar com o que acontecia. O que esses três homens entenderam, em circunstâncias completamente diferentes, chegando à mesma conclusão, é que o mundo externo responde ao mundo interno. Que o que você atrai, o que você constrói, o que aparece na sua vida não é determinado principalmente pelo que está fora de você. É determinado pelo que você é por dentro. E quando você muda isso, quando você muda o interior, tudo muda. O que esses três homens entenderam, em circunstâncias completamente diferentes, chegando à mesma conclusão, é que o mundo externo responde ao mundo interno. Que o que você atrai, o que você constrói, o que aparece na sua vida não é determinado principalmente pelo que está fora de você. É determinado pelo que você é por dentro. E aqui está o que isso significa na prática. Você não precisa esperar que o mundo mude para começar a mudar. Você não precisa de circunstâncias favoráveis para começar a cultivar o interior que vai criar circunstâncias favoráveis. Você não precisa que as pessoas ao seu redor sejam diferentes para começar a ser diferente. Você não precisa de aprovação, de condições favoráveis ou de um sinal de que é hora. Você pode começar agora, com o interior exatamente como ele está, imperfeito, incompleto, ainda em construção. Porque é exatamente esse interior, trabalhado com consistência, que vai se tornar o fundamento de tudo que você quer construir fora. Há uma razão pela qual essa conversa precisa acontecer e pela qual a maioria das pessoas nunca a tem consigo mesma. Porque exige honestidade. Exige olhar para o interior sem o filtro de quem você gostaria de ser e ver quem você realmente é, o que você realmente acredita, como você realmente decide, o que realmente governa suas ações quando ninguém está olhando. Essa honestidade é desconfortável, mas é também o único ponto de partida que produz mudança real, porque você não pode mudar o que não reconhece. E o que você não reconhece continua operando, moldando suas percepções, suas decisões e seus resultados, independentemente de você querer ou não. Os estoicos valorizavam o autoexame acima de quase todas as outras práticas. Marco Aurélio fazia isso nas meditações, Sêneca fazia nas cartas, Epicteto fazia nas aulas que dava a seus alunos, não para se punir, para enxergar com clareza, porque clareza é o começo de toda mudança real.
Existe também uma dimensão coletiva dessa transformação que vale nomear. Quando você muda internamente, quando desenvolve mais clareza, mais gratidão, mais capacidade de responder em vez de reagir, você não apenas muda sua própria vida, você muda a qualidade de cada interação que tem, cada conversa, cada relacionamento, cada colaboração. As pessoas ao seu redor percebem a mudança, nem sempre conscientemente, mas sempre de alguma forma. E essa percepção muda como elas se relacionam com você. O que muda a qualidade das oportunidades que chegam através delas. O que muda o que você constrói com elas. O que muda o mundo imediato ao seu redor. Marco Aurélio entendia isso como responsabilidade imperial. Você pode entender como responsabilidade humana. O que você cultiva dentro se espalha para o seu entorno imediato, para as pessoas que você influencia, para o mundo que você toca. E isso é tanto uma motivação adicional para o trabalho interno, quanto uma das consequências mais poderosas que ele produz. Hoje você deu um passo nessa direção. Ouviu, considerou. Talvez reconheceu algo que estava operando sem você perceber. Esse reconhecimento, essa honestidade com o próprio interior, é mais valioso do que qualquer técnica externa que poderia ter sido ensinada aqui. Porque é o início real. E inícios reais produzem chegadas reais. Antes de mergulharmos, aperte o botão de curtir agora mesmo. Escreve nos comentários para ancorar essa transformação. Eu mudo por dentro e tudo muda por fora. Compartilha com alguém que está tentando mudar tudo ao redor sem mudar nada dentro. Porque essa mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir agora. E se inscreve neste canal, porque o que vem a seguir pode ser a mudança que você estava esperando encontrar fora e que sempre esteve dentro. Número 1. O mundo externo é um espelho do mundo interno. Os estoicos não eram místicos, eram observadores precisos da natureza humana. E o que observaram com uma consistência que não pode ser ignorada é esta. O que você é por dentro determina o que você vê, o que você age e o que você constrói por fora. Isso não é lei de atração no sentido mágico. É causalidade direta, verificável, observável na vida de qualquer pessoa que examinar com honestidade. Quem carrega medo interno toma decisões de medo, e decisões de medo produzem resultados de medo. Quem carrega clareza interna toma decisões de clareza, e decisões de clareza produzem resultados de clareza. Quem carrega ressentimento interpreta cada situação através do filtro do ressentimento, e esse filtro distorce a realidade de formas que criam exatamente as situações que o ressentimento mais teme. Marco Aurélio escreveu algo que ainda hoje surpreende pela precisão. A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela, não o que suas circunstâncias fazem, não o que as outras pessoas fazem, o que seus pensamentos fazem, porque os pensamentos moldam as percepções moldam as decisões moldam os hábitos e os hábitos moldam a vida inteira. Epicteto ia mais fundo. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que têm sobre as coisas. Em outras palavras, o mesmo evento, a mesma circunstância externa, pode produzir experiências completamente diferentes em pessoas diferentes. Não porque o evento é diferente, porque o interior de cada pessoa interpreta o evento de forma diferente. E essa interpretação completamente interna é o que determina a resposta. E a resposta é o que determina o resultado. Quando você muda o que está dentro, as crenças, os filtros, as interpretações habituais, você não muda apenas como se sente. Você muda o que percebe, o que age e o que constrói. E isso muda tudo. Existe uma forma prática de verificar isso na sua própria vida. Pense em uma situação recente que foi difícil. Agora pergunte, qual foi a minha interpretação automática dessa situação?
Qual crença estava por baixo dessa interpretação? E se a crença fosse diferente, se eu interpretasse a mesma situação de uma perspectiva diferente, como eu teria agido? A diferença entre as duas respostas é a diferença que o interior faz no exterior. Escreve nos comentários: eu mudo por dentro e tudo muda por fora. Número 2. Mude a pergunta e você muda a resposta que a vida te dá. Existe uma prática que os estoicos usavam consistentemente e que tem um poder transformador que a maioria das pessoas nunca experimenta, porque nunca para examinar as perguntas que está fazendo. A maioria das pessoas vive fazendo perguntas que limitam. Por que isso sempre acontece comigo? Por que nunca consigo? Por que os outros têm e eu não? Por que a vida é tão difícil? Essas perguntas parecem legítimas, e às vezes são. Mas o problema é que a mente responde às perguntas que recebe. Quando você pergunta, por que isso sempre acontece comigo? A mente vai buscar evidências de que isso sempre acontece com você e vai encontrar. Quando você pergunta, por que nunca consigo? A mente vai catalogar todos os momentos em que não conseguiu e vai apresentar a lista completa. Marco Aurélio mudava a pergunta. Em vez de, por que isso está acontecendo comigo? Ele perguntava, o que essa situação está me ensinando? Como posso usá-la? Em vez de, por que as pessoas são assim? Ele perguntava, o que está motivando esse comportamento? Como posso responder com sabedoria? Sêneca ensinava que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das perguntas que você faz a si mesmo. Não porque as perguntas são mágicas, porque direcionam a atenção. E para onde a atenção vai, os recursos vão. E para onde os recursos vão, os resultados aparecem. As perguntas que expandem são: o que posso aprender aqui? Como posso usar isso? O que está em meu poder mudar? Qual é o próximo passo que posso dar? O que seria verdadeiro se eu já tivesse o que estou buscando? Essa última pergunta é especialmente poderosa, não porque cria ilusão, porque começa a direcionar o comportamento na direção do que você quer antes que o resultado apareça. E comportamento que antecipa o resultado frequentemente cria as condições para que o resultado apareça. Sêneca praticava isso escrevendo cartas onde examinava cada situação difícil através das melhores perguntas que conseguia fazer. Não para encontrar respostas confortáveis, para encontrar respostas úteis. E a qualidade das perguntas que ele fazia era o que tornava suas cartas tão valiosas que ainda são lidas 2000 anos depois. A pergunta certa abre o que a pergunta errada fecha. Número 3. Solte a resistência e veja o que flui. Existe uma forma de bloqueio que os estoicos identificavam como uma das mais comuns e mais destrutivas, e que a maioria das pessoas nunca reconhece porque parece virtude. É a resistência ao que é. Resistir ao que não pode ser mudado, brigar mentalmente com o passado, recusar a aceitar as circunstâncias atuais, insistir que as coisas deveriam ser diferentes do que são e gastar energia enorme nessa insistência, energia que poderia estar sendo usada para mudar o que pode ser mudado. Epicteto foi o mais direto de todos os estoicos sobre isso. Não busque que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Deseje que o que acontece aconteça como deveria, e você será feliz. Isso não é resignação passiva. É a sabedoria de saber onde colocar a energia e onde não colocar. Quando você para de resistir ao que não pode mudar, algo notável acontece. A energia que estava presa nessa resistência fica disponível. E essa energia, redirecionada para o que pode ser feito, tem um poder de construção que a resistência nunca permite experimentar. Existe uma distinção importante aqui que vale nomear. Aceitar o que é não significa aprovar o que é.
Você pode discordar profundamente de uma situação, pode querer que fosse diferente, pode trabalhar ativamente para mudá-la no futuro. Tudo isso é compatível com aceitar que agora ela é como é. A resistência que os estoicos condenavam não era a resistência à injustiça que pode ser mudada. Era a resistência mental ao que já aconteceu e não pode ser desfeito. O gasto de energia em brigar com a realidade em vez de trabalhar com ela. Marco Aurélio governava um império em guerra constante. Perdia batalhas, perdia aliados, perdia filhos. E o que as meditações revelam é um homem que não gastava energia resistindo ao que havia acontecido, mas toda a sua atenção no que podia ser feito a partir de onde estava. Esse foco no presente possível, em vez do passado impossível, é o que tornava cada decisão mais eficaz do que seria se estivesse dividida entre o agir e o lamentar. Soltar a resistência não significa não se importar. Significa se importar com o que pode ser mudado o suficiente para não desperdiçar energia no que não pode. E quando você faz isso, o que era um bloqueio se torna um caminho. Comente: eu mudo por dentro e tudo muda por fora. Número 4. Torne-se quem atrai o que quer, não quem persegue o que quer. Esta é a distinção central de toda a filosofia estoica sobre manifestação, e é também a mais mal compreendida. Há uma diferença fundamental entre perseguir algo e atrair algo. Perseguir vem de um lugar de falta, de quem não tem e precisa buscar fora. Atrair vem de um lugar de ser, de quem desenvolveu internamente as qualidades que fazem o que é externo vir naturalmente. Sêneca não perseguia riqueza. Havia desenvolvido uma capacidade de pensar, de escrever e de aconselhar que o mercado romano reconhecia como extraordinariamente valiosa. E o mercado remunerava essa raridade. Epicteto não perseguia influência. Havia desenvolvido uma clareza de pensamento que as pessoas mais poderosas de Roma precisavam e vinham até ele buscar. Marco Aurélio não perseguia poder. Havia desenvolvido o caráter que tornava seu exercício do poder tão excepcional que as gerações seguintes ainda estudam suas decisões 2000 anos depois. Nenhum deles perseguia o resultado. Todos eles desenvolviam as qualidades que faziam o resultado ser uma consequência natural. Isso tem uma implicação prática que muda completamente a forma de agir. Em vez de perguntar, como consigo o que quero? A pergunta estoica é, quem preciso me tornar para que o que quero seja uma consequência natural de quem sou? Essa pergunta muda o foco do externo para o interno, do resultado para o processo, do ter para o ser. E quando você age a partir dessa mudança de foco, quando começa a desenvolver as qualidades em vez de perseguir os resultados, algo muda na sua relação com o tempo, com o esforço e com o que aparece na sua vida. Há também um efeito colateral dessa mudança de foco que vale nomear. Quando você para de perseguir e começa a desenvolver, você para de precisar de aprovação externa para continuar, porque o desenvolvimento é intrinsecamente satisfatório de uma forma que a perseguição nunca é. A perseguição só satisfaz quando alcança, e mesmo assim por pouco tempo, antes que o próximo objetivo apareça. O desenvolvimento satisfaz no processo, e cada passo é ao mesmo tempo resultado e preparação para o próximo. Compartilha esse vídeo com alguém que está perseguindo o que deveria estar atraindo. Número 5. O que você aceita como verdade sobre você determina o que é possível para você. Os estoicos tinham uma compreensão sobre crenças que a psicologia moderna levou séculos para confirmar e que ainda hoje é subutilizada pelas pessoas que mais se beneficiariam dela. As crenças que você tem sobre si mesmo não são apenas opiniões. São filtros através dos quais você interpreta toda a realidade. São as premissas a partir das quais você toma cada decisão. São o limite invisível dentro do qual você opera.
Não porque o mundo impôs esse limite, mas porque você o aceitou como verdadeiro. Epicteto ensinava que a escravidão mais real não é a física, é a mental. O homem que acredita que não pode é tão limitado quanto o homem que literalmente não pode, porque as ações que toma são limitadas pelas crenças que as precedem. E o homem que acredita que pode age de formas que criam as condições para que o pode se torne realidade. Não porque a crença é mágica, porque a crença determina as ações, e as ações determinam os resultados. Marco Aurélio escrevia sobre isso constantemente nas meditações, não como autoajuda, mas como observação precisa sobre causalidade. O que você acredita sobre si mesmo determina o que você tenta. O que você tenta determina o que você aprende. O que você aprende determina quem você se torna. E quem você se torna determina o que é possível para você. A prática concreta é examinar, com honestidade e sem julgamento, o que você genuinamente acredita sobre si mesmo em relação ao que mais quer. Não o que acha que deveria acreditar. O que realmente acredita quando está sozinho, quando enfrenta um obstáculo, quando vê alguém que já chegou onde você quer chegar. Essas crenças são o ponto de partida, e crenças que foram construídas podem ser reconstruídas, não com afirmações vazias, mas com evidências. Com ações pequenas e consistentes que provam, ao longo do tempo, que o que você achava impossível não é. O processo de reconstrução de crenças que os estoicos praticavam era simples, mas exigente. Agir de formas que contradizem a crença limitante repetidamente, até que a evidência acumulada se torne mais forte do que a crença antiga. Epicteto não se tornou livre internamente em um dia de insight. Tornou-se livre através de uma prática diária de escolher respostas que correspondiam à pessoa livre que havia decidido ser, até que essa pessoa se tornou quem ele era. Escreve nos comentários: eu mudo por dentro e tudo muda por fora. Número 6. Gratidão pelo que é abre o caminho para o que será. Esta é uma das práticas mais antigas da filosofia estoica e também uma das mais transformadoras quando praticada com a profundidade que os estoicos davam a ela. Não há gratidão performática de listar 3 coisas boas por obrigação. A gratidão genuína, profunda e específica pelo que já está presente, que muda o estado interno de uma forma que nenhuma outra prática consegue mudar com a mesma velocidade. Marco Aurélio abria as meditações com uma lista de pessoas pelas quais era grato e o que havia aprendido com cada uma, não de forma genérica, de forma específica, nomeada, concreta. E essa especificidade era o que tornava a prática real em vez de ritual vazio. Sêneca escreveu sobre a gratidão como um estado mental que altera a percepção de forma concreta e verificável. Quem é grato genuinamente pelo que tem, começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. Não porque as oportunidades apareceram do nada, porque o filtro da mente mudou. Em modo de escassez, você busca o que falta e encontra confirmação da falta. Em modo de abundância, você reconhece o que está presente e percebe as possibilidades que emergem do que já existe. E em modo de abundância, você vê possibilidades que o modo de escassez bloqueia. A gratidão estoica também tem uma dimensão que vai além do bem-estar pessoal. Quando você é grato pelo que tem, você trata o que tem com mais cuidado, mais sabedoria, mais intenção. E quem trata bem o que tem, demonstra ao mundo e a si mesmo que está pronto para ter mais. A prática é simples e pode começar agora. Antes de dormir esta noite, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é genuinamente grato. Não genéricas, específicas, pessoas, momentos, capacidades. E para cada uma pergunte: o que isso diz sobre o que já está funcionando na minha vida?
Essa pergunta redireciona a atenção do que falta para o que está presente. E o que está presente, quando visto com clareza e gratidão, é sempre mais do que parecia quando visto através do filtro da falta. Existe também uma dimensão da gratidão que vai além do estado mental. Quando você trata com cuidado e apreciação o que já tem, relacionamentos, recursos, capacidades, você demonstra através do comportamento que é responsável com o que recebe. E essa demonstração, acumulada ao longo do tempo, cria as condições para que mais chegue. Não magicamente, porque quem cuida bem do que tem é exatamente o tipo de pessoa para quem faz sentido confiar mais. Número 7. Haja como quem já chegou, antes de chegar. Esta é a prática mais avançada e mais poderosa de toda a filosofia estoica sobre manifestação. E é também a mais difícil de entender sem a profundidade que ela merece. Agir como quem já chegou não é fingir que você tem o que não tem, não é ilusão, não é mentira para si mesmo. É uma prática muito mais sofisticada e muito mais eficaz do que parece à primeira vista. É a prática de identificar quem você seria, como você pensaria, como você decidiria e como você se comportaria se já tivesse chegado onde quer chegar. E começar a ser essa pessoa agora, nas decisões que estão ao seu alcance hoje. Sêneca descreveu isso de uma forma que ainda hoje surpreende pela precisão. Comporte-se com os mais humildes da mesma forma que gostaria que os mais poderosos se comportassem com você. Isso não é moralismo, é a instrução de ser agora, no que está ao seu alcance, a versão de você que quer ser quando tiver mais. Porque a versão de você que vai ter mais é construída exatamente pela forma como você age com o que tem agora. Marco Aurélio praticava isso de uma forma que as meditações revelam claramente. Ele se cobrava todos os dias pelos padrões que queria encarnar, não pelos padrões que as circunstâncias exigiam. Não agia como imperador porque era conveniente. Agia como queria que um imperador ideal agisse, porque havia decidido que essa era a pessoa que queria ser, independentemente das pressões externas. Epicteto, mesmo como escravo, agia de acordo com os padrões de um filósofo livre, não porque tinha liberdade física, porque havia decidido que sua liberdade interior não dependia da externa, e vivia de acordo com essa decisão. A prática para você começa com uma pergunta: quem eu seria, como eu pensaria e como eu agiria se já tivesse chegado onde quero chegar? E então, o que posso fazer hoje com o que tenho que seja consistente com essa versão de mim? Essa pergunta feita todos os dias é o que gradualmente fecha a distância entre quem você é agora e quem você quer ser. Não porque o mundo magicamente muda, porque você muda e o mundo responde a quem você se tornou. Marco Aurélio escrevia sobre isso toda manhã, não porque havia chegado, mas porque havia decidido que seria essa pessoa independentemente de ter chegado ou não. E é exatamente essa decisão que ao longo do tempo faz a chegada ser inevitável. Escreve nos comentários: eu mudo por dentro e tudo muda por fora. Quando você muda o exterior não pode permanecer o mesmo. Não porque o mundo é mágico, porque você começa a ver diferente, a decidir diferente, a agir diferente. E ações diferentes produzem resultados diferentes. O mundo externo é um espelho do mundo interno. E quando o espelho muda, o reflexo inevitavelmente muda junto. Mude a pergunta e você muda a resposta que a vida te dá, porque a mente é um sistema de busca que segue a direção das perguntas que recebe. Solte a resistência e veja o que flui, porque a energia presa na resistência ao que não pode mudar é exatamente a energia que poderia mudar o que pode ser mudado.
Torne-se quem atrai o que quer, em vez de perseguir o que quer, porque a atração vem do ser, não do buscar ansioso. O que você aceita como verdade sobre você determina o limite do que é possível para você, e o que foi construído pode ser reconstruído, deliberadamente, com consistência. Gratidão genuína pelo que é, abre o caminho para o que será. Porque modo de abundância percebe oportunidades que modo de escassez sistematicamente bloqueia. E haja como quem já chegou, antes de chegar, porque a versão de você que vai ter mais é exatamente construída pela forma como você age com o que tem agora. Nada disso é passivo, nada disso é esperar que algo caia do céu. Tudo isso é trabalho. O trabalho mais importante e mais subestimado que existe, porque é o trabalho no único lugar onde toda mudança real começa, dentro de você. É o trabalho que os estoicos faziam todos os dias. E é o trabalho que separa quem constrói uma vida que escolheu de quem vive a vida que aconteceu. Quando você muda isso, tudo muda. Não imediatamente, não de uma vez, não de forma mágica, mas de forma inevitável, porque o interior sempre se manifesta no exterior, ao longo do tempo, com uma consistência que nenhuma circunstância pode interromper permanentemente. Essa é a promessa que os estoicos faziam. Não de uma vida sem dificuldades, de uma vida onde as dificuldades não têm o poder de destruir o que foi construído por dentro. Existe um último ponto que conecta todos os 7 princípios de hoje e que vale nomear antes de encerrar. O que os estoicos estavam descrevendo em cada um deles não era uma técnica de manifestação, era uma forma de vida, uma forma de ser que, vivida com consistência, produz como consequência natural o tipo de vida que a maioria das pessoas passa tentando criar com esforço externo. A diferença é fundamental. Técnicas de manifestação pedem que você faça algo para conseguir algo. A filosofia estoica pede que você se torne alguém e confia que o que essa pessoa constrói e atrai é inevitavelmente diferente do que a versão anterior construía e atraía. Isso é mais exigente do que qualquer técnica, porque não tem atalho, não tem versão rápida. Exige o tipo de comprometimento com o processo interno que a maioria das pessoas substitui pela busca de resultados externos rápidos, mas também é incomparavelmente mais poderoso. Porque o que você constrói por dentro não pode ser tirado pelas circunstâncias. O que você se torna permanece, independentemente do que o mundo faz ao redor. E é exatamente por isso que Marco Aurélio perdeu tudo e continuou sendo Marco Aurélio. Que Sêneca perdeu tudo e continuou sendo Sêneca. Que Epicteto nunca teve nada externamente e ainda assim tinha tudo o que importava. Porque o que importava estava dentro dele, intocável por qualquer circunstância. Quando você muda isso, tudo muda. Porque você mudou. E o que você genuinamente é, ao longo do tempo e com consistência, é sempre o que determina o que você vive, o que você constrói e o que você atrai. Existe algo que os estoicos sabiam sobre essa transformação interna que vale nomear com clareza. Ela não é um evento único. Não há um momento de iluminação depois do qual tudo é diferente para sempre. É uma prática diária, consistente, às vezes difícil, de examinar o interior e ajustar o que precisa ser ajustado. Marco Aurélio escrevia as Meditações, não porque havia chegado à perfeição filosófica. Escrevia porque era um trabalho que nunca terminava e que ele havia escolhido nunca parar de fazer. Cada manhã era uma nova oportunidade de examinar, ajustar e agir de forma mais alinhada com os princípios que queria encarnar. Você não precisa ser perfeito nesse processo. Precisa ser consistente. E consistência, ao longo de semanas e meses, produz uma transformação que a perfeição ocasional nunca produziria. Quando você muda isso, tudo muda. Mas isso não é uma coisa,
É uma prática que começa hoje e não tem data de término, porque o interior que você está cultivando é o fundamento de tudo que você vai construir fora. E fundamentos não são construídos uma vez e esquecidos. São mantidos, revisitados, fortalecidos e aprofundados ao longo de toda a vida. É um trabalho que nunca termina e que, por isso, nunca para de produzir. Uma última coisa sobre o timing dessa mudança. Existe uma tentação de esperar pelo momento certo, pelo dia em que você se sentir mais pronto, mais motivado, mais claro sobre o que precisa mudar. Os estoicos tinham uma resposta direta para essa tentação. O momento certo é agora. Não porque você está pronto, porque esperar pela prontidão é a forma mais sofisticada de nunca começar. Marco Aurélio não esperou se sentir pronto para governar com sabedoria. Epicteto não esperou ser livre para viver com liberdade interior. Sêneca não esperou ter estabilidade para desenvolver clareza filosófica. Todos eles começaram onde estavam, com o que tinham, sendo quem podiam ser naquele momento, e se tornaram, ao longo do tempo, quem decidiram ser. Você pode fazer o mesmo, agora, com o interior exatamente como está. A mudança que você está esperando não vem de fora. Começa com a decisão de que hoje é o dia em que o trabalho interno começa. Ou continua, se já começou. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir isso. Para selar essa transformação, escreve nos comentários: eu mudo por dentro e tudo muda por fora. E se inscreve neste canal para mais sabedoria estoica todos os dias. Permaneça estoico, permaneça forte e permaneça aberto a milagres. Porque quando você muda isso, quando o interior genuinamente muda, os milagres têm muito mais espaço para aparecer.